Você citou um ponto muito importante. Uma das maiores oportunidades de crescimento para os missionários é aprender como lidar com as mudanças. É preciso aprender isso no momento em que se chega à missão. Quando estiverem ensinando em suas primeiras reuniões de zona e conversando com os elders e as sisters, é preciso ser capaz de dizer a eles: isso faz parte de um aprendizado para toda a vida. Como lidar com as mudanças. Provavelmente vou trabalhar de modo diferente do presidente de missão anterior. Por exemplo, quando fiz minhas primeiras entrevistas, eu tinha 2 missões que haviam se tornado uma só. Uma das missões tinha um presidente de missão que se ajoelhava em oração para iniciar cada entrevista. Comecei a fazer a entrevista e um dos elders disse: o presidente de missão anterior se ajoelhava conosco antes de começar a entrevista. Podemos fazer isso? Tive de dizer a ele: vou me ajoelhar com você porque você pediu. Mas acho que esse tipo de oração é muito importante e deve ser feita no momento e nos locais certos. Acho que se tornarmos isso constante e orarmos juntos dessa maneira, pode ser bom, mas quero que saiba que estamos em espírito de oração o tempo todo. Mas não me sentia confortável em orar de joelhos sempre que tínhamos uma entrevista. As orações que fazíamos juntos, ajoelhados, eram sobre assuntos pessoais, e quando precisávamos invocar o Senhor para as coisas especiais. Esse era o meu jeito. O outro presidente queria e fazia daquele jeito, e ele foi um presidente de missão maravilhoso. O que eu estou tentando dizer é que vocês vão acabar fazendo coisas de modo diferente. Por exemplo, um dos presidentes de missão não estabelecia metas. Ele ensinava aos missionários como poderiam ser, segundo o presidente Kimball, missionários do amor. Eles são como amebas. E funciona. Você os ama, envolve-os, faz com que participem. Eles não conheciam as lições missionárias e não sabiam o que iriam ensinar, mas demonstravam amor e cuidado. Isso era compreendido e trouxe batismos e pessoas ao Senhor. Quando fui à minha primeira reunião de zona, todos os elders juntaram as mãos e disseram: 1, 2, 3, batizar, e saíram. Fui a essa zona por um motivo. Eles não tinham batismos há 3 meses. Ninguém naquela zona. Fui a um distrito que fazia parte da zona para ver o que eles faziam. A mesma coisa. Batizar. Foi quando percebi por que é tão importante ensinar-lhes os passos que levam alguém a sair do mundo e entrar no reino de Deus. Eu preciso tirá-los de onde eles estão nesse momento. Como presidentes de missão, vocês precisam ensiná-los que encontrar pessoas fará com que entendam quem vocês são. Seus missionários estão indo para a vinha. Eles estão olhando para a vinha. E o que eles precisam saber, e foi o que ensinei a eles, é que é preciso ter o Espírito para que se possa reconhecer os Espíritos daqueles que sabem quem você é. Você vai ver nos olhos deles, vai sentir no coração. Vai ser guiado pelo Espírito Santo. Você vai estar descendo a rua. Alguém vai estar do outro lado da rua e você vai sentir que deve ir até ele. Faça isso. Alguém vai estar sentado no ponto de ônibus. Sente-se ao lado dele, se sentir que deve. Mas vocês têm que saber quem são e o que estão fazendo. Então é preciso saber ensinar. O progresso dos pesquisadores era algo
em que não se pensava, mas é preciso trazê-los para a igreja. Não dá para ensinar as pessoas e continuar a voltar para o jantar simplesmente porque eles amam o espírito que vocês levam à sua casa. Quando o presidente Kimball veio à nossa missão, ele veio designar um presidente do templo, mas depois conversou com todos os missionários que estavam com ele como motoristas. Ele disse a eles: até batizar alguém, não aconteceu nada. Você pode ser um ótimo embaixador. Pode trazer pessoas e elas podem sentir o Espírito. Mas até que sejam batizadas, elas não têm o dom do Espírito Santo. Não podem progredir e alcançar a vida eterna a que têm direito se você compartilhar o Evangelho com elas. E elas não se batizaram. É por isso que elas são confirmadas e é por isso que as ensinam sobre o templo. Essa era a minha maneira de ensinar. Alguns fazem isso de outra maneira, mas digo-lhes que seus missionários precisam entender como é importante perguntar às pessoas se elas querem ser batizadas. Sabia que metade dos meus missionários nunca havia tido a oportunidade de perguntar a uma pessoa se ela queria ser batizada? Eles ensinavam as 7 lições missionárias e não perguntavam a elas se queriam ser batizadas. Eu perguntava por quê, e eles diziam, porque vamos perdê-los como pesquisadores e não vamos ter ninguém para ensinar. Meu grupo de pesquisadores vai ficar vazio se eu fizer isso. Partia meu coração saber que eles eram representantes do Senhor e tinham medo de convidar alguém a entrar nas águas do batismo. Certifiquem-se de que seus elders e suas sisters entendam que o Senhor vai ajudá-los. Certifiquem-se de que o Senhor vai ajudá-los, vai abençoá-los e vai ajudar aqueles a quem ensinam. Permita-me fazer um comentário. Quando o Elder Hales chegou na missão, ele tinha consciência de que os missionários amavam o presidente de missão anterior. Ele disse, eles eram presidente de missão e esposa maravilhosos. Quero que sempre os amem. Quero que se lembrem de tudo que eles os ensinaram. Agora vamos mudar um pouco o rumo das coisas. Vocês aprendem a minha maneira e terão 2 maneiras. Continuem o que sabem, com o que aprenderam e amem aquele presidente de missão. Mas agora vamos fazer algumas mudanças, porque preciso fazer coisas que funcionem para mim. E então, quando se tornarem presidentes de missão, vocês farão coisas que funcionem para vocês. Para encerrar, todos vocês sabem que aprendi a frase "retorne com honra" quando era piloto de aviões de combate. Essa frase ficava na lateral de nosso avião porque havia pilotos que lançavam seu carregamento de bombas, voltavam para casa e não completavam suas missões. Entendi o que isso significava. Ensinem seus missionários a perseverar até o fim e a retornar com honra. Viemos a esta vida da presença de nosso Pai Celestial. Nossa meta é retornar a Ele com honra. Para nossos missionários, isso significa retornar para casa com honra depois da missão e então perseverar fielmente até o fim com uma perspectiva eterna de sua missão. Ensine-lhes o que devem fazer para permanecerem verdadeiros e fiéis até o fim.